Retomando, muito bom estar aqui, muito bom reafirmar nossa coragem, nossa lucidez, nossa determinação, nossa perseverança. São qualidades fundamentais para termos a resiliência tão exigida, tão necessária para esses nossos tempos. Muito bom estar com vocês. Vamos dar sequência nos nossos estudos, nos nossos conhecimentos e autoconhecimentos, que essa é a proposta do nosso Oração-Ação. Seja muito bem-vindo, muito bom estarmos juntos. O Livro dos Espíritos, nosso roteiro nesse processo, hoje vem nos trazer os primeiros grupos da escala espírita, conforme está nas questões 102, 103 e 104. Questões que falam dos espíritos impuros, dos espíritos levianos e dos espíritos pseudo-sábios. São 3 classes de espíritos, as 3 classes mais primitivas conforme vistas por Allan Kardec. E claro, como a primitividade é uma característica humana, desse estágio em que a Terra está, precisamos todos fazer esse estudo, nos apropriar basicamente desses conteúdos, para distinguir, para discernir as pessoas à nossa volta e para distinguir as piores características, as sombras que estão em nós mesmos. Claro que essa tipologia, essa classificação nada tem de absoluto, são os próprios espíritos que dizem isso, mas claro que toda classificação, em todas as circunstâncias, há muitas na psicologia, há algumas na astrologia, há em diversas correntes filosóficas, e há a que Kardec também propõe, e todas elas nos ajudam a enxergar nossos potenciais a serem dinamizados e nossas sombras a serem conhecidas, ressignificadas, sublimadas, em benefício de nossa elevação. Então vamos lá, vamos ao estudo do que for possível nesse nosso momento, hoje falando sobre aqueles 3 tipos de espíritos mais primitivos, mais inferiores da escala espírita. O primeiro é o 10º grupo, 10º subgrupo, é dos espíritos impuros. São inclinados ao mal e fazem disso o foco de suas preocupações. O foco das preocupações desses espíritos, os mais baixos na escala espírita, é fazer o mal. Como espíritos, dão conselhos falsos, estimulam a discórdia e a desconfiança, e utilizam de todos os disfarces para melhor enganar. Apegam-se a homens de caráter fraco somente para prejudicá-los, pois estes cedem mais facilmente às suas sugestões. Ficam satisfeitos em retardar o progresso de alguém, fazendo com que não tenham sucesso nas provas por que passam. Alguns deles se enraizam e formam organizações no mundo espiritual. Há extensas organizações voltadas à vingança, voltadas ao domínio de certas instituições centrais, como os governos, como o sistema financeiro, como as religiões, já que essas instituições, entre outras, muitas mais, possuem um caráter multiplicador muito grande e alguns deles se organizam a ponto de
pretender e de buscar e de em grande parte conseguir a dominação do nosso mundo. Não é difícil perceber como a sombra, como o crime prepondera, por exemplo, na mídia. Não é difícil perceber como os valores deturpados preponderam em grande parte das instituições. Na indústria farmacêutica, no crime organizado mais do que em nenhum outro lugar, na política, em diversas instituições religiosas se vê a preponderância do mal, a vontade de apenas conseguir o poder para enriquecer, para manipular, para dominar. É preciso ficar alerta e não diminuir, não desprezar essas organizações, porque elas têm um poder grande para quem lhes dá poder. E quem lhes dá poder não são necessariamente espíritos maus, mas são pessoas más, não, mas são pessoas inconscientes do campo energético, do campo de influenciação espiritual em que estamos todos mergulhados. É fundamental entender a ação dos magos negros, dos espíritos trevosos, das legiões de vingadores. Não para temer, não para atribuir-lhes poderes maiores do que elas têm, mas para respeitá-las, orar por elas, iluminar na medida do possível seus caminhos, suas ações, e para nos proteger. A grande proteção espiritual de uma pessoa, de uma casa, de uma família está no Evangelho. Praticar o Evangelho no lar. Escolha um dia, um horário da sua conveniência. Reúna as pessoas que for possível. Se não for possível mais ninguém, faça só você. Faça uma oração, leia um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, ou com outro livro de sabedoria também. Reflita, pense sobre aquilo, comente aquele trecho em voz alta, mesmo se estiver sozinho, e você granjeará, atrairá a companhia de bons espíritos. E isso precisa ser feito pelo menos uma vez por semana, já que estamos num momento tenso, onde espíritos que buscam o poder, como nós dissemos, muitas vezes atacam diretamente ou através de outros espíritos que eles dominam, a harmonia, a saúde, a paz no nosso lar, dos nossos locais de trabalho, das instituições em que participamos. Muito importante conhecer isso. O 9º subgrupo fala sobre os espíritos levianos. Esses são menos perigosos do que os da 10ª classe. Esses da 9ª classe são caracterizados como ignorantes, maliciosos, inconsequentes, zombeteiros. Intrometem-se em tudo e a tudo respondem sem se preocuparem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos, de aborrecer, de induzir maliciosamente ao erro, por mistificações e travessuras. Há em todas as culturas atitudes desse tipo, espíritos desse tipo, como no Brasil o Saci Pererê, mas também os duendes, trasgos, diabretes, pequenos demônios que precisam ser conhecidos, menos perigosos, menos organizados, mais inconsequentes do que maus. Mas ainda assim,
precisam ser percebidos para que não se dê a eles o crédito que se pode dar a outros espíritos. Outra categoria do 8º grupo é o dos espíritos que Kardec chama de pseudo-sábios. Esse é um grupo mais perigoso. Apesar de, com mais conteúdo, com uma melhor linguagem, com melhor conhecimento, ou justamente por causa disso, se mostram mais perigosos. Vamos lá? Diz Kardec assim: seus conhecimentos são bastante extensos, mas acreditam saber mais do que realmente sabem. Características que é muito possível, todas elas aqui, características que não é difícil perceber nas pessoas à nossa volta. A busca pela maldade existe muito caracterizada na Terra. A atitude leviana perante as pessoas é muito comum também. E essa atitude dos pseudo-sábios, que possuem conhecimentos extensos, mas que pleiteiam a posição, querem parecer com mais conhecimentos do que têm, são muito comuns por toda parte, não é mesmo? Tendo realizado algum progresso em vários ramos do conhecimento, a linguagem deles tem um caráter sério, que pode induzir ao erro quanto à sua elevação moral e seus conhecimentos. Sua linguagem é a mistura de algumas verdades com erros absurdos, em meio aos quais se sobressai a presunção, o orgulho, a inveja e a obstinação de que ainda não puderam se libertar. Como é comum esse tipo dos pseudo-sábios e como é perigoso exatamente por essa capa de conhecimento, de ilustração. Aqueles espíritos mais primitivos, a própria linguagem, a postura deles, as suas intenções são mais facilmente detectáveis. A dos pseudo-sábios, porém, podem induzir muitas pessoas ao erro, conforme o próprio Kardec aponta. Servem todos esses como instrumentos, como vacinas. E em contato com esses espíritos de menor elevação, nós somos levados a nos conhecer, a nos fortalecer, a nos curar, a aprender, já que todos eles só têm acesso a nós, a nossas famílias, aos nossos ambientes, pela lei de atração, pela lei de sintonia. Ou seja, os outros, inclusive os espíritos, os obsessores, fazem a função de espelhos, ajudam a, vendo-os, enxergar a nós mesmos. E por isso é que é permitido pela vida e por Deus a ação deles perante todos nós. Se conseguirmos lidar com os aqueles que se pretendem nossos adversários, sem ódio, sem ataque, sem guerra, deslocando mesmo o eixo da relação com eles, da disputa entre nós e eles, percebendo o que a vida está querendo ensinar através desses relatos, dessas relações, dessas figuras, nós não apenas não viveremos em guerra, não apenas nos libertaremos dos círculos de vinganças mútuas, como ainda aprenderemos com eles, já que os inimigos são aparelhos diagnósticos das nossas almas, já que eles apontam, localizam, aumentam, fustigam nossos erros, nossas falhas de caráter, aqueles pontos exatamente em que precisamos crescer. Ter essa maturidade de sair da guerra e nos deslocando para mais alto, para um ponto de vista maior,
questionar o que Deus, o que a vida está querendo me ensinar, do que Ele está me diagnosticando, por que essas ou aquelas características me perturbam tanto, nos tirará da guerra e potencialmente nos trará paz, porque nos fará reconhecer esses pontos a serem trabalhados. Quando Jesus disse amai vossos inimigos, certamente não é para ter por eles o mesmo afeto que temos pelas pessoas, pelos espíritos com os quais sintonizamos. Mas amar os inimigos é amar neles o papel de diagnóstico fundamental que exercem no hospital perfeito de Deus. Nenhum amigo, nenhum afeto exerce o papel que os inimigos exercem. Aparelhos diagnósticos da alma. Eles localizam, apontam, aumentam os nossos erros para tornar visíveis os nossos vícios. E assim podermos, com muito mais eficácia, melhorarmos-nos em tantos pontos que é preciso melhorar. Muito bom, muito feliz por avançarmos nesse ponto. Tantos espíritos são aqueles que nos perturbam. No noticiário, na família, no local de trabalho, na rua, por toda parte há seres que nos incomodam. E por que nos incomodam? Vejam, meus amigos, como a dor orienta a cura. Ao invés de brigar com a dor, de brigar com os inimigos, de brigar contra os aparelhos diagnósticos de Deus, observemo-nos, aceitemos a reflexão que o espelho do outro propõe para nós mesmos. E como toda pessoa que se vê diante de um espelho, melhoremo-nos com a reflexão que ele nos propicia. É assim que precisamos amar os nossos inimigos. É percebendo, aceitando e cumprindo com dedicação a função que eles exercem no nosso papel de melhoria, assim como nós exercemos no papel de melhoria para os outros. Porque nós também irritamos, atingimos, mobilizamos outras pessoas. Os inimigos dos inimigos, muitas vezes, somos nós mesmos. E só aquele que tiver a maturidade de entender o papel no projeto pedagógico, o papel no projeto terapêutico que exercem os inimigos e os adversários, poderá aproveitá-los como oportunidade fantástica de elevação, de transformação, de crescimento. Que assim seja para todos nós. Um grande abraço a vocês. Muito bom termos esse toque hoje, essa reflexão, porque sem dúvida a inimizade é um desafio enorme que tende a se multiplicar muito nesses tempos e que precisa ser superada com um novo olhar. Amai os vossos inimigos. Pense sobre a lição do Mestre. É isso que nos fará crescer ao invés de guerrear. Servir ao invés de odiar. É isso que nos libertará finalmente do círculo de vinganças mútuas. Porque, como os próprios romances espíritas apontam, há espíritos que já estão há muitas vidas, há séculos, se alternando na posição de algozes e de vítimas, de agressores e de agredidos, nesse círculo de vinganças mútuas do qual não conseguem se libertar. Será que nós já temos maturidade para nos libertar? Não nos libertaremos nem com a nossa derrota, nem com a vitória nossa sobre os outros. Nos libertaremos exatamente entendendo o papel terapêutico, o papel pedagógico que os adversários, que os
inimigos que os diferentes exercem no nosso processo de crescimento. Aprenda, substitua um ódio por um serviço, um ódio por uma lição, um ódio por um remédio. E você certamente, e nós todos certamente, seremos muito melhores. Grande abraço, um prazer estar aprendendo juntos. Até a próxima. Amanhã estaremos juntos novamente com mais exemplos da escala espírita dos espíritos imperfeitos, que falam tanto sobre os piores momentos de cada um de nós. Aceitemos e acolhamos as nossas sombras. Negando-as, não haverá cura, não haverá aprendizado possível. Grande abraço e até a próxima!